Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiência, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E hoje, pela manhã, a gente começou a meditar sobre alguns assuntos, a refletir sobre a vida, principalmente refletir sobre contatos e diálogos que nós tivemos com alguns amigos nossos, com amigas, com pessoas conhecidas, porque quando a gente trabalha com vendas, a gente se comunica muito mais com as pessoas e a gente absorve muito mais das pessoas do que a gente pode imaginar. Em determinado momento, nós nos tornamos até um psicólogo, um analista daquela pessoa, porque aquela pessoa passa a acreditar na gente e mesmo sendo uma simples venda, a gente passa a fazer um trabalho de conselho, de aconselhamento, um trabalho de realmente introduzir na mente daquela pessoa o que aquela pessoa pode extrair de nós, o que a gente pode extrair daquela pessoa. E aí hoje eu estava estudando um pouco sobre o poder da imaginação, já que a gente gosta muito de estudar, porque tudo aquilo que eu falo aqui está balizado em estudos, está balizado em experiência de vida, está voltado para o conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. E um dos poderes mais especiais que o ser humano tem é o poder da imaginação. Imaginação significa uma imagem para a ação. Para mim estar aqui agora gravando esse vídeo nessa praça, nesse lugar, falando as coisas que eu estou falando aqui, primeiro eu tive que ter uma imagem. Após eu conceber essa imagem no meu pensamento, porque tudo é mental, o universo é mental, após esse processo de concepção, ou seja, de gravidez dessa imagem, veio a gestação. E o que é a gestação? Veio essa ação. O nome já diz, gestação. Veio a ação. Esse processo de ação é o processo que eu estou externando tudo aquilo que tem na minha imaginação. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês aqui, tudo aquilo que eu estou fazendo, todas as minhas ações, elas foram antes imaginadas. E aí eu percebo o seguinte, tem muitas pessoas hoje passando por um processo muito difícil de ansiedade, e essa ansiedade, posteriormente, ela vai levar as pessoas a uma depressão. E a depressão nada mais é do que um vazio na alma e uma angústia constante. Quando eu falo de depressão, eu falo de estudo, eu falo de experiência de vida, porque eu tive depressão do último grau, e as pessoas às vezes perguntam, Mário, como é que você conseguiu se curar, como é que você venceu a depressão? Eu venci a depressão a partir do momento que eu percebi que eu tinha que buscar uma conexão maior com o grande Criador do Universo. Eu venci a depressão quando eu percebi que eu não estou aqui no mundo para competir com ninguém, eu não estou aqui no mundo para ser melhor do que ninguém. O meu processo aqui é evolutivo, portanto, eu vou ter a permissão sim de errar, eu vou ter a permissão de acertar, eu vou ter a permissão de ser grande, de ser pequeno, eu posso tomar as minhas decisões pautados no meu desejo. E aí eu comecei a descobrir o seguinte, que um dos pontos que conduz mais o ser humano à depressão, que conduz o ser humano à ansiedade, é a pressão. A pressão que a sociedade exerce sobre as pessoas de você ter que provar cada dia que você é o melhor, você tem que tirar o primeiro lugar na escola, você tem que tirar o primeiro lugar onde você vai competir, você tem que ter a melhor loja da cidade, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa do seu bairro. Então o ser humano, ele absorve uma pressão muito grande e ele se torna uma esponja. E na maioria das vezes, nós já temos problemas demais para tratar e a gente ainda opta por tratar o problema dos outros. Eu vou falar aqui de uma experiência interessante. Eu tenho conversado muito com uma amiga minha que ela está passando por um processo muito grande de falta de identidade, falta de motivação, ou seja, motivo para a ação. Porque quando você não sabe quem você é, você fica muito suscetível a ser manipulado por outras pessoas, porque as pessoas percebem isso. O poder mental, quando ele não é exercido, ele fica fragmentado e qualquer demônio pode entrar na sua mente, qualquer conversa negativa pode fazer com que você tenha o seu dia perdido. Muito pelo contrário, quando você está com sua mente forte, quando você trabalha essa imaginação, caramba, o que é que eu tenho que fazer no meu dia e por que eu faço as coisas que eu faço, a vida começa a ganhar um novo sentido. Então o que é que eu percebo? Se você não tem capacidade de curar a si próprio, você não terá capacidade de curar o outro. E o que é que está acontecendo no momento? Pessoas doentes vão procurar pessoas que estão doentes como ela. E aí junta esse fluxo de energia negativa e no final de um bate-papo de 2 horas, 3 horas ou até mais, né, só
a circulação de energia e vibração negativa quando aquelas duas pessoas, uma sai da casa, outra vai para casa, ou até mesmo estão num barzinho da vida, bebendo cerveja, ingerindo bebida alcoólica e conversando sobre problema, e fumando. Estão criando mais problemas para a vida delas, e a energia que elas estão nutrindo e alimentando cada dia é o problema. Porque se tudo aquilo que eu foco cresce, eu tenho que pensar o seguinte: qual a solução desse problema e por quê esse problema ele está insistindo em permanecer na minha vida? A partir do momento que eu descubro que a causa sou eu, e isso é muito forte, a causa sou eu e o efeito é tudo aquilo que acontece fora de mim. Eu sofri muito na minha vida quando eu entendi que os outros eram responsáveis pela minha felicidade, que os outros eram responsáveis pela minha alegria, que os outros tinham que me dar satisfação. E aí eu me libertei a partir do momento que eu peguei o código que ninguém é responsável por nada na minha vida, que ninguém é obrigado a me amar, que ninguém é obrigado a me aceitar, que ninguém é obrigado a validar aquilo que eu sou. Mas Mari, e aí? Você vive em sociedade, caramba, isso é o que a sociedade preconizou, isso é o que a sociedade ela quer que a gente aceite como uma verdade, porque a verdade é, eu estou aqui, eu sou um ser humano livre, o grande criador do universo, ele me deu livre-arbítrio, ele me deu capacidade de pensar e de falar, e eu tenho um poder que é mente e fala. Se eu não souber usar bem a mente e a fala, eu vou estar fadado ao insucesso, a uma vida miserável, uma vida cheia de dor, cheia de tristeza. É exatamente isso que eu quero externar para vocês e compartilhar com a maior parte das pessoas possíveis. Você é o único responsável pela tua felicidade, você é o único responsável pela tua alegria, é você que tem que controlar, você que tem que pegar as rédeas da sua vida, segurar com mãos de força. Em alguns momentos você tem que compreender o seguinte, que não é prudente, não é inteligente você ir sozinho, ou você sempre falar, eu sempre vou seguir em frente, porque pode chegar um determinado momento, ter um abismo, e você cair nesse abismo. Mas eu acredito o seguinte, que nós temos que ter a capacidade de compreender que nós somos a imagem e semelhança do grande Criador do Universo. E o grande Criador do Universo, ele não iria imaginar e não iria conceber a criação de seres que fossem presos, seres que fossem doentes, seres que fossem imperfeitos. Na verdade, nosso papel aqui, nosso trabalho é descobrir isso. Nós caminhamos para um processo de crescimento e de evolução, mas essa evolução ela já está dentro de nós. Outro código muito poderoso que o Criador do Universo me entregou é: eu não posso buscar fora aquilo que está aqui dentro. E Deus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então a mensagem que eu transmito para as pessoas é uma mensagem de fé, de otimismo, de alegria, uma mensagem que você tem que acreditar em você, e se você permitir que qualquer pessoa te dê um conselho, entre aspas, qualquer pessoa teça um comentário maldoso, uma crítica destrutiva sobre você, porque crítica construtiva não existe, toda crítica é destrutiva. Mário, você grava vídeos, mas você fala muito rápido. Mário, seus vídeos são muito longos. Mário, seu vídeo poderia ser num lugar mais silencioso. Mário, isso e isso. São as pessoas que querem destruir os teus sonhos. Eu não tenho que fazer nada igual como os outros querem, ou fazer alguma coisa igual ao que os outros fazem. Eu tenho sim que me espelhar naquilo que é bom, naquilo que é sucesso, mas eu tenho a minha própria identidade. Então pega esse código e abraça para a vida. Você tem dois poderes fantásticos na tua vida, que foi concedido por ele, pelo grande Criador do Universo, que é mente e fala. Aprende a pensar no melhor, aprende a imaginar o melhor. Tudo o que acontece na sua vida, você imaginou, você criou e teve uma ação. Então começa a pensar agora positivamente, começa a pensar na prosperidade, na alegria, no amor. Não pensa em doença, pensa na cura. E pensa o seguinte: você é o responsável pela sua vida e para de culpar as outras pessoas, porque ninguém tem nada com a sua vida, ninguém tem responsabilidade nenhuma. O único responsável pela sua vida é você. Pega esse código, abraça para a vida, sucesso sempre. Sucesso sempre. Uau!